grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Pai eterno, te damos glória por tua bondade, pelo teu poder, pela tua soberania. Te damos glória pela salvação, pelo amigo Jesus, Salvador nosso. Amém. Te damos glória, Pai, pela presença dos teus filhos aqui nesta manhã. Pedimos que o Espírito Santo venha confortar, animar, fortalecer, e que o Espírito Santo produza em nós uma paixão cada vez maior por Jesus. Amém. Derrama o teu Espírito sobre nós ao abrirmos a tua palavra neste momento, que o Senhor nos ajude a entender. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Salmos 125 e o verso 1. Salmos 125 e o verso 1. Hoje nós vamos falar para você sobre o Deus das montanhas. A Bíblia apresenta Deus como o Deus das montanhas, não dos vales. Deus ama as montanhas. E Deus sempre está forçando os filhos dele a subirem a montanha. Embora o povo esteja tendencioso a ficar mais nas baixadas, mais nos vales, Deus força-os a subirem a montanha, porque Ele é o Deus das montanhas. Salmo 125 e o verso 1. Nós temos: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus está dizendo que os que confiam nele são como o monte Sião. Monte Sião na Bíblia é sinônimo de salvação. A chegar-se ao monte de Sião é a chegar-se a Deus, é se apossar da salvação. Queridos, os montes são símbolos de permanência. Os montes são símbolos de grandes feitos. Tudo que Deus fazia tinha alguma coisa a ver com os montes, com as montanhas. Cada montanha tinha o seu nome, tinha o seu significado. Quando você lê a Bíblia, você descobre na Bíblia muitos montes. Você pode, por curiosidade, você pode ir anotando o nome de todos os montes que você encontra ao fazer o seu ano bíblico. Eu encontrei lá o Monte Hermon. Monte Hermon tem 2.818 metros. Dizem que este foi o Monte da Transfiguração. Embora a maioria fale que o Monte da Transfiguração foi o Monte Tabor, mas historicamente o mais correto é pensar que foi o Monte Hermon, com 2.818 metros. O Monte Tabor tinha 308 metros. O Monte Carmelo, 581 metros, é conhecido como o monte onde Deus foi honrado pela palavra de Elias, quando Elias disse que só o Senhor é Deus, e desceu o fogo do céu e consumiu o sacrifício que estava sobre o altar. O Monte Gilboa, com 185 metros. O Monte Gilboa é o monte onde os filisteus derrotaram o povo de Deus, Israel. Foi o monte onde o rei Saul morreu, e o seu filho Jonatas também morreu. Então o Monte Gilboa nos lembra tristeza. O primeiro rei de Israel lançou-se sobre a sua própria espada, suicidando. E ali Jonatas foi morto, ao lado do pai, sem abandonar o pai e sem abandonar a Deus. Essa é a lembrança que vem à nossa mente quando pensamos no Monte Gilboa. Monte Ebal, com 947 metros, é conhecido na Bíblia como o Monte da Maldição. A Bíblia tem o Monte da Bênção, que é o Monte Gerizim, com 876 metros, e o Monte Ebal, que é o Monte das Maldições. Deus pediu que Moisés mandasse um povo que ficava no Monte Gerizim e outro povo que ficava no Monte Ebal. Então eles começaram a ler as maldições sobre o Monte Ebal. Se o povo de Deus não obedecesse a Deus, receberiam as maldições.
Mas aí, o povo que estava no Monte Gerizim começou a ler as bênçãos de Deus que sobreviriam sobre o povo se eles fossem fiéis a Deus. Por isso é chamado Monte da Bênção. Temos também o Monte Moriá. Monte Moriá é o monte onde Abraão sacrificou Isaac. Na sua mente, ele sacrificou Isaac. Foi ali que Abraão começou a entender o plano da salvação. O Monte das Oliveiras, conhecido como o Monte da Comunhão, o monte preferido de Jesus. O Monte Sião, conhecido como o monte onde estava construída a cidade de Jerusalém. O Monte Pisga é o cume do Monte Nebo. O Monte Nebo é o monte onde Moisés subiu antes da sua morte, mas ele subiu mais, além de subir no Monte Nebo, ele subiu no cume do Monte Nebo, que era Pisga, onde ele faleceu. Ararat é com 5.247 metros, o monte onde a Arca de Noé pousou. Monte Sinai, conhecido também como Monte Horebe. Alguns não fazem ligação, mas Horebe e Sinai são o mesmo monte. É o monte da lei de Deus. E finalmente o Monte do Calvário, que é o monte onde Jesus subiu e ali comprou-nos com seu próprio sangue. Fomos comprados pelo ouro do sangue de Jesus e a prata das suas lágrimas. O Monte do Calvário é o monte da graça divina. O monte mais difícil para escalar foi o Monte do Calvário. Não porque fosse o mais alto, não porque fosse o mais íngreme, mas o Monte do Calvário foi o mais difícil de escalar, porque Jesus subiu esse monte carregando uma cruz que não era dele, era uma cruz que era nossa. Jesus costumeiramente subia o Monte das Oliveiras para ter comunhão com o Pai. Quantas noites Jesus gastou no Monte das Oliveiras? Quantas vezes ele subiu o Monte das Oliveiras? Quantas vezes ele derramou lágrimas ali e abriu o coração diante do Pai, recebendo o poder do Espírito Santo? Porque ele costumava viver em comunhão com o Pai no Monte das Oliveiras, por isso ele recebeu força e poder para um dia subir o Monte do Calvário. Sem o Monte das Oliveiras, Jesus não teria conseguido subir o Monte do Calvário. Moisés foi convidado para subir o Monte Sinai e lá ficou 40 dias, sem comer e sem beber, na presença de Deus. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias. E alguém esses dias me perguntou, seria possível um outro ser humano fazer isso? Moisés ficou 40 dias, não só uma vez, 2 vezes ele subiu o monte, e 2 vezes ele ficou 40 dias sem comer. Como alguém consegue? Na presença de Deus. Na presença de Deus. O tempo passa e você não vê, e você não se sente fraco. Você desce alimentado. O rosto de Moisés, quando ele desceu do Monte Sinai, estava brilhando, que o povo não podia olhar o rosto, por isso ele usava um véu. Queridos, Abraão foi desafiado por Deus a subir o Monte Moriá, levando o seu filho Isaque, filho único, para oferecer em sacrifício. E Abraão teve uma visão no Monte Moriá, visão do próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Abraão entendeu o plano da salvação muitos séculos antes. Jesus disse que Abraão viu, desejava ver e viu. Quando Abraão olhou para o lado e viu aquele cordeiro com o chifre preso no arbusto, ele pôde tirar o seu filho Isaque do altar de sacrifício e colocou o cordeiro. Ele viu naquele cordeiro Jesus, que um dia morreria pelo ser humano, pelo pecador. Sim, queridos, Abraão entendeu o plano da salvação no Monte Moriá. Jerusalém foi construída sobre o Monte Sião. Por isso, em Apocalipse capítulo 14, verso 1, abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 14 e o verso 1, fala sobre o Monte Sião. Apocalipse 14 e o verso 1. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o Monte Sião. Então no céu também existe o Monte Sião, porque o Monte Sião era o monte onde estava construído Jerusalém. Mas existe a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém está construída sobre o Monte Sião. Então Sião na Bíblia é um símbolo da cidade santa, onde o povo se achega e se aproxima de Deus. Olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000
Em sua testa tinham escrito o nome dele e o do seu pai. Deus é conhecido como o Deus das montanhas, o Deus dos montes. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 12 e os versos 22 e 23. Hebreus capítulo 12 e os versos 22 e 23. Aqui lemos: mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo. Monte Sião é um símbolo de a cidade do Deus vivo. E a cidade do Deus vivo é a Nova Jerusalém. Quando você estiver entrando na Nova Jerusalém, pelos portões da Nova Jerusalém, sendo recebido pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, quando você estiver entrando, lembre-se, você está entrando no Monte Sião. Porque diz aqui, capítulo 12 de Hebreus, verso 22: mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Está claro isso aqui? Isso é exato, irmãos. A Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos. Porque quando você estiver entrando pela Nova Jerusalém, quando você estiver entrando no Monte Sião, você vai estar sendo ladeado por milhares e miríades de anjos, aplaudindo, ovacionando os salvos, os heróis e as heroínas, aqueles comprados pelo sangue de Jesus. E aqui diz o verso 23: a universal assembleia, a igreja de Deus, o povo de Deus, é chamado de a universal assembleia e igreja dos primogênitos. E o que mais? Que estão inscritos nos céus. Seu nome está escrito no céu. Você tem que crer nisso. Você não vive nesta terra como um bastardo, como um órfão, como uma pessoa que não tem destino. Você tem o seu nome escrito no céu. Isso faz com que você levante a cabeça, levante a sua autoestima, porque você é filho de Deus e o seu nome está registrado no livro do céu. E aqui diz, verso 23: e estão escritos nos céus, e Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Queridos, o primeiro monte que tem que ser escalado pelo pecador que quer salvação é o Monte do Calvário. Você não pode subir o Monte Sinai e querer guardar os mandamentos de Deus se você ainda não subiu o Monte Calvário. Ninguém consegue guardar a lei sem Jesus. O pecador perdido não consegue guardar os 10 mandamentos de Deus. Não adianta nem ele olhar para o Monte Sinai se primeiramente ele não subiu o Monte do Calvário, se primeiramente ali no Calvário ele não lançou mão do sangue de Jesus. O Monte do Calvário é o monte do perdão, da graça, quando você recebe o sangue de Jesus para perdão dos seus pecados. É ali que você se torna filho de Deus, filha de Deus. E então, salvo em Jesus Cristo, o Espírito Santo grava na sua mente os mandamentos de Deus. Então você encontra prazer no Monte Sinai, porque agora o Espírito Santo gravou os mandamentos de Deus na sua mente. Você tem prazer na lei do Senhor. Os mandamentos saíram de tábuas de pedra e foram escritos no coração de carne. O Monte do Calvário nos abre a salvação, a redenção. Montanha na Bíblia é sinônimo de esforço. Montanha é sinônimo de suor. Porque para você subir você tem que suar. Você tem que ter coragem. Porque montanha significa perigo. Quando você olha lá de cima, você sente frio na barriga, amolece as pernas. Montanha é sinônimo de desafio. Que você está aqui embaixo, olhando o monte, é um desafio subir. Montanha na Bíblia é sinônimo de coragem, de fé, de perseverança, determinação. Você não consegue escalar uma montanha sem experimentar esses sentimentos. Eu quero convidá-lo a ler agora Números capítulo 13. Abra sua Bíblia em Números capítulo 13, verso 27. Números capítulo 13 e o verso 27. Vamos ler o verso 27 até o verso 33. Números 27 é o capítulo, e o verso
27 até o verso 33. Capítulo 13. Ao você fazer o seu ano bíblico, você já pode ter lido este capítulo 13 de Números, que nos chama a atenção por este episódio, capítulo 13, verso 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. Mostraram então um cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar. A terra é boa, mana leite e mel, mas o povo que mora nela é terrível, é grande, é gigante, é invencível. E agora os 10 espias, com exceção de Josué e de Caleb, os 10 espias começaram a falar mal da terra que manava leite e mel. Começaram a falar mal da promessa de Deus, como se Deus fosse impotente para colocar o povo lá. Nós lemos agora o verso 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são fortes, muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam no pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: veja o espírito de Caleb, vejam se não é este o espírito que Deus quer colocar em você. Porque o povão hoje, o povão do mundo e o povão da igreja tem o mesmo espírito. Há pessoas que saem da vida de pecados lá fora e vêm para a igreja, mas continuam com o mesmo espírito negativo, pessimista, espírito derrotado, do não consigo, não adianta lutar, eu sou assim mesmo, eu sou, esse é o meu defeito, esse é o meu temperamento, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Queridos, saíram do mundo e vieram para dentro da igreja, mas eles têm o mesmo espírito de derrota, de fracasso, representado. Eles estão aqui representados pelos 10 espias. Os 10 espias tinham esse espírito. A terra é boa, é maravilhosa, mas de que adianta? Nós nunca vamos poder entrar ali. E quando você diz, nós nunca vamos poder entrar ali, Deus diz, não vão entrar mesmo. Não pense que quando você diz, não, o céu é maravilhoso, a Nova Jerusalém é maravilhosa, mas eu nunca vou poder entrar ali. Não pense que Deus fala, não, você vai sim. Deus diz assim, se você está dizendo que nunca vai entrar, não vai entrar mesmo. Porque o céu é para quem crê. O céu é para quem tem o espírito de Caleb. Qual é o espírito de Caleb? Verso 30, leia comigo, capítulo 13 e o verso 30. Então Caleb fez calar o povo. Todo mundo está falando, era o povo falando, era a massa, era a multidão falando. Mas eu chamo você, meu irmão, para não ser parte da massa, do povo, da multidão. O povão não vai para o céu, multidão não vai para o céu, porque o caminho é estreito. E só anda no caminho estreito aquele remanescente, aquela minoria, aqueles poucos que não têm o espírito do mundo, representados aqui por Caleb. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Veja o espírito. Por que nós temos que falar como o povo todo fala? Não dá. Não é possível. Eu tenho esse vício, eu tenho esse defeito, eu gosto disso, eu gosto daquilo, não consigo largar. Espírito derrotado. Queridos, o nosso Deus é um Deus de vitórias. É um Deus que na Bíblia é chamado Deus do impossível. Porque aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Por isso, Caleb falou, no verso agora, verso 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Verso 32. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar
é terra que consome os seus moradores. Mentira! Que consome os moradores? Não consumiu o povo que vivia lá? Eles mentiram, exageraram. E o que mais? E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Mentira! Não era todo mundo gigante. Existiam gigantes, mas não era todo mundo gigante. Mas eles aumentaram para desanimar o povo. E o verso 33: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Isso é complexo, irmãos. Você se considera um gafanhoto? Quando Davi se viu na frente de Golias, será que ele se viu como um gafanhoto? Não. Davi disse: tu vens a mim com espadas e com lanças, eu venho a ti em nome do Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. O espírito é outro, irmãos. Quando surgem os problemas na sua vida, você para de olhar para o problema, pare de focar no problema. Quanto mais você olha para o problema, quanto mais você olha para a dificuldade, mais ela cresce. Você olha para Jesus. Diante de Jesus não existem problemas insolúveis, não existem barreiras que não possam ser transpostas. Pare de ser pessimista, negativo. Pare de olhar para as suas fraquezas. Olhe para o poder de Jesus. Não é você que luta e vence. A vitória já foi ganha pelo sangue de Jesus. A vitória já foi conquistada pelo sangue de Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, a vitória já foi ganha. Satanás já foi derrotado. A cabeça da serpente já foi esmagada. A cabeça da serpente não vai ser esmagada. Ela já foi. Jesus Cristo não vai vencer. Ele já venceu. Satanás não vai ser expulso do céu. Ele já foi expulso do céu. Queridos, a vitória é nossa. Agora nós temos que pegar essa vitória. A fé é a mão que pega a vitória. A fé são os pés que correm na direção de Jesus. Não é olhando para Satanás que a gente vence, é olhando para Jesus. Por isso eu amo aquele verso de Tiago que diz: sujeitai-vos a Deus. Essa é a primeira tarefa nossa. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro você não resiste o diabo. Primeiro você se sujeita a Deus. Você se ajoelha diante de Deus. Você se submete a Deus. E então você resiste o diabo. A resistência ao diabo não vem de você, vem do Espírito Santo que você habita. E o Espírito Santo só habita quando nós nos ajoelhamos diante de Deus. Eu não me canso de lembrar da história do pastor Geraldo Marci. Talvez aqui alguns conheçam o pastor Geraldo Marci. Um homem de Deus, alemão. Ele morou ali por muitos anos na frente do colégio de Campinas. E na frente da casa dele tinha uma plaquinha dizendo assim: cuidado, pastor alemão. Ele era um pastor alemão, muito bem-humorado. E um dia, lá no interior do Paraná, ele foi pastor ali naquela região de Jacarezinho, de Siqueira Campos. Os irmãos chegaram até a casa dele dizendo: pastor, tem um endemoniado, o senhor precisa ir lá para expulsar o demônio. Ele disse: tudo bem, pode ir que eu vou depois. Não, o senhor tem que ir já. Não, vocês podem ir, eu vou depois. Bem, eles foram. E a esposa, que sempre está prestando atenção no marido, né? Mesmo quando você pensa que ela não está, mas ela está. Mesmo quando você pensa que ela não está ouvindo, ela está ouvindo tudo. E ela só prestou atenção, viu? Os irmãos foram e ele ficou. E ele foi para o quarto dele. Na calma dele. Sabe o que ele foi fazer? Orar. Ninguém tem pressa de enfrentar o diabo. Para que isso? Quem teria pressa de ir correndo para enfrentar o diabo? Não. O diabo que espere. Eu vou conversar com Jesus. Depois ele foi. Não demorou meia hora, ele estava de volta.
Quando ele entrou de casa, a esposa disse: ué, você já voltou? O que aconteceu? Quando eu cheguei lá, o diabo tinha ido embora. Aí a esposa disse: com essa calma sua, nem o diabo aguenta esperar. Essa história do pastor Geraldo Marques me ensina que a vitória, quem conquista a vitória é Jesus. Quando você vê o pecado, você diz: não, eu vou enfrentar o pecado, eu vou derrotá-lo. Não. Quando você olha para o cigarro, para a bebida, para o sexo, para a promiscuidade, para a pornografia, não, eu vou enfrentar de cara e eu vou vencer. Não, não é assim. Você não enfrenta o pecado de cara, você corre dele. Os heróis de Deus não enfrentam de cara o pecado, eles correm dele, nos braços de Jesus. Nos braços de Jesus que você tem a vitória. Quando você está abrigado nos braços de Jesus, Satanás sabe que ele já está derrotado. Quando os anjos, os demônios, viram que o pastor Geraldo Marques não saiu correndo para encontrá-los, mas foi para o quarto orar, o que os demônios falaram? Melhor a gente ir embora, porque olha lá, ele não veio correndo, ele foi para os braços de Jesus. É melhor a gente ir embora, porque você não vai ficar mais vergonhoso para a gente ainda. Vamos já. Queridos, nós temos que nos esconder nos braços de Jesus através do estudo da Bíblia, da comunhão, da oração, da confissão, da busca pelo batismo do Espírito Santo. Essa é a vitória que vence o mundo, é a comunhão com Jesus. Existem muitos cristãos fracassados porque estão lutando contra o pecado todos os dias e há décadas estão fracassando, caindo, porque eles não aprenderam a lição de que a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus. É a comunhão com Ele. Esse espírito de Caleb, só os que têm comunhão com Jesus podem ter esse espírito de Caleb. Os 10 espias não subiram a montanha. Os 10 espias preferiram viver no vale. Os 10 espias morreram no mesmo dia. Vocês sabem que o povão morreu ao longo de 40 anos. Que eles voltaram para o deserto. Deus disse: vocês não vão subir, não vão conseguir, não vão. Então não vão mesmo. Então vão voltar para o deserto. E vão morrer no deserto. Só que os 10 espias não morreram no deserto. Eles morreram no mesmo dia. Porque eles foram os principais responsáveis pelo fracasso de Israel. Queridos, Deus quer que você saia do povão e saia também dos 10 espias. E Deus quer que você incorpore em você o espírito de Caleb, o espírito de Josué, que diz: subamos e possuamos a terra, porque Deus vai nos dar. É Deus que nos dá a vitória. Subir é sinônimo de esforço, de comunhão. Vale é sinônimo de vida fácil, vida cômoda, comodismo com o mundo. Vivendo como o povão vive, você come como o povão come. Deus não quer que você coma como o povão come, nem se vista como o povão veste, nem veja na televisão as novelas e os filmes que o povão assiste. Os programas que dão mais ibope na televisão não são os programas do Filho de Deus. O Filho de Deus não tem tempo para essas coisas, porque ele está caminhando para o céu. Ele não pode se distrair com esses programas do mundo. Eu estou convocando, estou apelando, meu irmão, para que você deixe de ser povão, multidão, e que se torne um Josué e um Caleb. Coloque a sua mente, foque a sua mente no céu. É para lá que eu quero ir, é para lá que eu quero levar os meus filhos. E dentro da minha casa eu só vou ter coisas que ajudam a mim e os meus filhos a ir para o céu. O caminho estreito é ascendente. O caminho estreito é difícil. Fácil não é para ninguém. Não é para você, não é para mim, não foi para Jesus também. Jesus não tinha pecado, mas não foi fácil para ele também. Se você quer vida fácil, viva nos vales com o povão. E siga a onda, siga a correnteza. Só que o fim será perdição. No caminho para o céu, o caminho é estreito, é íngreme. E quando você está subindo, se você parar,
você retrocede. Quando você para, você não fica parado, você retrocede. Não há trégua nesta marcha constante em direção ao céu. Os vales são os lugares mais procurados. Ló, quando olhou os vales de Sodoma e Gomorra, disse: Ló não estava sozinho, porque a esposa deve ter feito a cabeça dele. Eu imagino que na noite anterior, a esposa de Ló nem dormiu, passou a noite toda no ouvido do Ló: não seja bobo, não deixe Abrão escolher primeiro. Você escolha primeiro. E você escolha as planícies do Jordão, ali nas cercanias de Sodoma e Gomorra, porque eu não quero viver nas montanhas, porque montanha não tem shopping, montanha não tem, não é? Eu quero ali onde tem bastante atrativos. E quando Ló escolheu, ele escolheu as planícies do Jordão, viver nos vales. Queridos, foi a perdição da família de Ló. Quando uma família se perde, com raras exceções, a culpa não é dos pais, com raras exceções. Quando uma família se perde, geralmente a culpa cai sobre os pais. Por isso, quando Jesus voltar, Jesus vai perguntar: onde estão os filhos que eu te dei? Senhor, não deu. Não deu? Nós temos que fazer planos para o céu. Nós temos que arrumar as malas para o céu. Nós temos que colocar coisas dentro da nossa casa que nos ajudam a ir para o céu. Nós temos que comer alimentos que limpem o nosso sangue e nos ajudem a ter um caráter mais santo, mais puro, para que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo. Eu convido você para que abra a Bíblia agora em Números 14. Números 14, versos 6 a 9. Números 14, versos 6 a 9. E leiam comigo. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Quando eles ouviram o povão e os 10 espias blasfemando contra a terra que Deus prometeu, eles rasgaram suas vestes. Isso a Bíblia chama de ira santa. Quando você fica irado pelo nome de Deus, pela glória de Deus. Eles rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Esse povo está mentindo. A terra é muito boa. Em quem o povão acreditou, irmãos? Eu estou fazendo esse sermão hoje. Eu pergunto: quem vai acreditar nesse sermão? E quem vai continuar vivendo a vidinha de sempre? Aquela vidinha de sempre, é a comidinha de sempre, é o programinha de televisão de sempre, é a pornografia de sempre, é a internet, é isso, é aquilo. A vidinha de sempre. Não muda nada. Entra semana, sai semana, sábado após sábado, e o povo de Deus não está caminhando para o céu. Está se conformando com o mundo, sendo povão. Mas povão não vai para o céu. Vai para o céu um remanescente, um grupo pequeno que ousa ser diferente e caminhar no caminho estreito. E é criticado, mesmo dentro da igreja. Será criticado, será perseguido, mesmo dentro da igreja. E o capítulo 14, verso 8, aqui está o segredo. Veja o segredo no verso 8, capítulo 14 de Números. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Como é que a gente pode entrar nessa terra chamada Canaã Celestial? A terra da promessa. Não, queridos, a gente não entra. A gente não entra. Aqui diz que Deus nos põe nela. Percebe a diferença? Eu vou entrar, significa que eu vou lutar e vou entrar. Mas aqui está falando: se o Senhor se agradar de nós, leiam comigo, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. É totalmente poder de Deus. Quando os muros de Jericó ruíram,
E quando eles foram vencendo um povo, dois povos, e foi destruindo, e foram tomando posse, as batalhas eram de Deus, não eram armas, eram trombetas que eram tocadas, era o povo que gritava aleluia, glória a Deus, os muros ruíam, enfim, cada batalha era uma prova de que era Deus que estava lutando por eles e dando a vitória. É Deus quem faz tudo, em todos. Hoje não é diferente, meu irmão. A luta contra o pecado não é nossa, é de Jesus. E em Jesus somos mais do que vencedores. Se o Senhor se agradar de nós, de quem o Senhor se agrada? De quem o Senhor se agrada? Daqueles que ousam viver uma vida ajoelhados, que começam o dia ajoelhados, fazendo calo nos joelhos, que ousam ler a Bíblia, orar, louvar, pegar o inário e louvar um hino, 2 hinos, e louvar ao Senhor, e sair para o trabalho com a bênção do Senhor, com a presença dos anjos dentro do carro, e que durante o dia, mesmo trabalhando, estão com um pensamento em Deus. Mesmo trabalhando, estão com um pensamento em Deus, vigiando e orando todo o tempo. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá na terra, Ele nos dará terra que mana leite e mel. Eu concordo com você, meu querido irmão, que é mais fácil seguir a maioria. É mais fácil seguir a onda. É mais fácil seguir a correnteza. Por que guardar um dia diferente de todo mundo? Guardar o sábado é problemático, porque tem provas no sábado, tem exames, tem vestibulares, tem trabalhos no sábado. É complicado guardar o sábado. Por que não ser como todo mundo? É mais fácil guardar o domingo? Por que escolher o caminho mais difícil? Não é questão de escolher o caminho mais difícil, irmãos. É escolher servir a Deus. Escolher servir a Deus é mais difícil, porque o mundo, a Bíblia chama de o reino desse mundo, o príncipe é Satanás. O nosso reino não é daqui. O nosso reino é celestial. A nossa cidade está no céu, de onde virá o nosso Salvador. E enquanto estivermos nesse reino do mundo, tudo vai ser difícil para você. Mas foi difícil para Jesus também. E a vitória dele é nossa. Obedecer a Deus exige esforço, planejamento. Você tem que se planejar. Quando chega um período do ano em que o pôr do sol vai sendo 6 da tarde, 5 da tarde, lá nos Estados Unidos chega um período em que o pôr do sol é 4 horas da tarde. Aí as pessoas dizem: pastor, não dá, porque eu limpo casa, eu estou limpando 3 casas por dia, e não dá para limpar 3 casas até as 4 da tarde. O meu período é até as 6, companheiro. Se não dá para limpar 3, limpe 2, limpe 1. Mas pelo menos 2 horas antes do pôr do sol, pelo menos 2 horas antes do pôr do sol, você tem que estar em casa, preparando a sua casa para receber o dia do Senhor, para tomar o seu banho, para ver se toda a comida está cozida, se está assada, se tudo que você vai comer no sábado já está pronto, banho tomado, seus filhos, gasolina está no tanque do carro, foi colocada. Você faz todos os preparativos. Servir a Deus exige planejamento, decisões. Você não entra correndo no sábado, você entra devagar no sábado. Você entra devagar. Você vai desacelerando depois do almoço, sexta-feira, você vai desacelerando para quando chegar o momento do pôr do sol, você está bem tranquilo. Você também não sai do sábado correndo, irmão. Por favor, não marque compromissos para... Que horas é o pôr do sol? 6 da tarde. Então 6h30 eu estou lá. Como? Como é que você tem um compromisso para as 6h30 se o pôr do sol é 6? A sua mente já está ligada no compromisso antes do pôr do sol. Você já está em casa se preparando, colocando a roupa ou colocando a chuteira, né? Enfim, queridos, nós não podemos sair correndo no sábado. A gente sai do sábado devagar, louvando a Deus, sem marcar compromissos logo após o pôr do sol.
Queridos, vamos ver agora Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, verso 12 e 13. Josué capítulo 14, verso 12 e 13. Abra sua Bíblia. Capítulo 14 de Josué, e os versos 12 e 13. Aqui lemos. É Caleb que está falando com Josué. Agora, pois, dá-me este monte do qual o Senhor falou aquele dia. Lembre-se que Josué que está falando, Caleb conversando com Josué, lembre-se que Caleb tinha 85 anos nessa ocasião. 85 anos. Era hora dele pendurar o chuteiro. Mas veja como é que Caleb falou. Agora, pois, dá-me o quê? Monte. Ele não queria o vale. Ele queria o quê? Um monte. E não era qualquer monte. Era um monte que tinha gigante. Com 85 anos, era hora dele estar fraquinho, desanimado. Falar, Senhor, me dê qualquer coisa, eu não aguento mais nada. Mas ele disse, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Que aquele dia? Quando ele tinha 40 anos. Quando ele tinha 40 anos, pela boca de Moisés foi prometido para Caleb aquele monte. Ele com 85 anos agora, ele disse, eu não esqueci não, eu quero esse monte. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali, porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor falou. E Josué abençoou a Caleb e deu para Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Esse é o espírito, meu querido irmão. Eu estou trabalhando como pastor há 40 anos. Estou com 62 anos de idade. Mas eu posso dizer que eu tenho mais ânimo agora do que quando eu comecei a carreira. Sou mais velho. As pernas estão mais fracas. O cabelo já caiu. Mas, queridos, o espírito é mais forte. É mais forte. Aqueles que envelhecem no Senhor envelhecem se tornando mais semelhantes a Jesus e se tornando fortalezas do Espírito Santo. Mas se você envelhecer sem Jesus, você vai chegar na velhice como um velho safado. Como tem velho safado nessa vida? Cabelo branco, parece pessoa de respeito. Respeito? Quem envelhece sem Jesus, queridos, é podre. Mas Deus está desafiando para você, mulher, você, homem, envelhecerem com Jesus e chegarem na velhice como Caleb, com uma fortaleza do Espírito Santo. Com um espírito de conquista, de vitória. O céu é nosso, porque Deus vai nos colocar lá. Se Deus se agradar de nós, Ele nos colocará lá. A vida de Jesus era dividida entre o monte da comunhão e o convívio com a multidão. Durante o dia Jesus estava nos vales, com a multidão. Mas durante a noite ele estava no monte, em oração. Quando você sai para o trabalho, você está no meio da multidão. Mas existe uma outra vida oculta que você vive, que os olhos humanos não enxergam. É aquela vida oculta a sós com Jesus Cristo, lendo a Bíblia, orando, buscando o batismo do Espírito Santo. E quando você está no meio da multidão, as pessoas percebem que existe um poder sobrenatural em você, que o seu rosto brilha como o rosto de um anjo. Os obstáculos e as dificuldades não nos intimidam, mas nos desafiam. Diante dos problemas de cada dia podemos não desistir, confiando que Deus fará provisão para cada uma das nossas necessidades. Olhe para as montanhas, meu irmão, montanhas que surgem no meio do seu caminho. Quando você visita as praças nas cidades, quando você visita as avenidas, grandes avenidas nas cidades, você vê monumentos nas esquinas e nas praças. Mas esses monumentos estão ali homenageando não covardes. Você não vê monumentos homenageando covardes. Você não vê monumentos homenageando medrosos, tímidos. Os monumentos sempre são construídos em homenagem aos sonhadores. Pessoas que pensaram grande, ousaram andar num caminho diferente do que todo mundo estava andando. Por isso um dia alguém descobriu a América. Por isso alguém um dia descobriu o Brasil. Porque alguém ousou navegar em rotas diferentes.
Por isso existe igreja adventista, porque alguém um dia ousou pensar diferente e surgiu o movimento da profecia em 1844. Sabem, eu li que antes de 1954 ninguém jamais conseguiria correr uma milha em menos de 4 minutos. Antes de 1954, jamais alguém conseguiria correr uma milha. Uma milha é 1,6 km, mais ou menos. Em menos de 4 minutos, ninguém jamais. Mas no dia 6 de maio de 1954, um jovem médico chamado Roger Bannister, no dia 6 de maio de 1954, falou: nunca ninguém jamais correu, mas eu vou correr. E ele conseguiu fazer uma milha em 3 minutos, 59 segundos e 4 milésimos. Quebrou o recorde, quebrou o paradigma. Neste mesmo ano de 1954, 19 atletas fizeram o mesmo. Agora eu pergunto para você: se até 1954 ninguém conseguiu, até que Roger Bannister conseguiu, por que no mesmo ano 19 outros atletas também conseguiram correr uma milha em menos de 4 minutos? Onde está o problema? Onde estava a dificuldade? Nas pernas? Nos braços? Na pista? Não. Onde estava o problema? Aqui, ó. Quando a pessoa diz que não vai conseguir, é melhor desanimar mesmo e sair. Quando a pessoa diz: eu não vou conseguir o céu, então saia e deixe que outro entre, porque você nem vai e está impedindo outro de ir. Se um corredor, por exemplo, imagine um atleta de 100 metros, que esteja ali na hora da partida, eles dão aquele tiro e ele está ali agachado esperando o momento da arrancada, e ele está ali concentrado, e ele está concentrado pensando: hoje não é o meu dia, e hoje eu não vou ganhar. A melhor coisa que aquele cara poderia fazer era sair dali e dar lugar para outro que queira ganhar, porque ele já desistiu de ganhar. Queridos, ir para o céu não depende da sua força, da sua energia. O céu já foi comprado pelo sangue de Jesus. É só você aceitar. Mas e quando eu pecar? Mesmo os que pecam vão para o céu, porque eles se arrependem. Mesmo os que pecam são perdoados, porque eles confessam. Entendem? A nossa caminhada para o céu não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você pode cair 10 vezes, mas você pode levantar 11 vezes. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona que tem chance de você cair e se levantar quantas vezes precisar. Basta não perder o rumo, basta não desistir de correr. Eu li a história de uma mulher na maratona do Havaí, uma mulher de 80 anos, 82, uma coisa assim, adventista. Ela ganhou uma maratona das pessoas idosas, mas ela levou 9 horas, mais de 9 horas, para fazer o percurso, mas ela chegou. Não importa se você vai levar 12 horas ou 20, o importante é chegar. E vocês já perceberam que os que chegam por último são mais aplaudidos do que os que chegaram antes? São mais aplaudidos. Na corrida para o céu, meu querido, o importante é não desistir. Pare de dizer que não dá, porque foi provado através de Roger Bannister que dá. O problema está na mente. Quando você fica falando que não consegue vencer esse pecado, que não consegue abandonar aquele vício, então não vai conseguir mesmo, porque o seu corpo está atendendo a ordem dada pelo cérebro. Pense grande, pense em Jesus, pense na vitória e dobre os joelhos, faça calo nos joelhos.
de Israel e falou: é gosto pervertido satisfazer-se com a mediocridade, quando o ótimo está ao nosso alcance. Vou repetir, foi de Israel quem falou: é gosto pervertido satisfazer-se com a mediocridade, quando o ótimo está ao nosso alcance. Que ótimo é esse que está ao seu alcance? O céu, o perdão, a vida eterna. O ótimo está ao nosso alcance, e eu vou me satisfazer com a mediocridade deste mundo podre? Não, queridos. Deus planejou algo melhor para você. Deus nos convida a subir o monte da oração todas as madrugadas. Levante mais cedo, vá deitar mais cedo. Deitando tarde não dá para levantar mais cedo. Quem quer levantar mais cedo para orar, para ler a Bíblia, para louvar a Deus, tem que deitar mais cedo. Não passe sua vida escavando à procura de vermes. Não gaste a sua vida esgarabatando como galinha. Já viram como galinha faz? Num galinheiro, em busca de insetos. Tem coisa mais preciosa do que fazer isso. Deus nos convida a voar bem alto, voar como águias poderosas, vivendo acima da mediocridade, vivendo acima daqueles que dizem: não dá, não posso, não consigo, sou complexado, não tenho valor nenhum. Viva acima da mediocridade, viva acima dos vales e dos pântanos. Recuse-se a permitir que a maioria estabeleça os seus padrões. Não ande nos padrões da maioria. Seja diferente de propósito. Mire bem alto, porque o nosso Deus é o Deus das alturas, o Deus das montanhas, que fará com que seus filhos cavalguem nas alturas da terra. Não é essa a promessa? E então andareis nos altos da terra, e recebereis a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor falou. Deus nos fará andar nas alturas. As montanhas são fontes de homens, tanto como fontes de rios. As montanhas são fontes de geleiras e de solo fértil. Os grandes poetas, os filósofos, os profetas, homens capazes cujo pensamento e obra moveram o mundo, vieram das montanhas. Eram habitantes das montanhas e nelas cresceram fortes como as árvores, como as florestas, nas oficinas da natureza. Meu desafio para você, meu querido irmão, é viver na montanha da oração. Subir o Monte das Oliveiras com Jesus todos os dias, orando, lendo a Bíblia, entesourando o poder de Deus, recebendo o batismo do Espírito Santo. E dizendo: em nome de Jesus, eu chego no céu. Em nome de Jesus, eu e minha família estaremos no céu. Olhem para o céu, é de lá que vem o nosso socorro. Espírito de Caleb, se Deus se agradar de nós, Ele nos porá na terra que mana leite e mel. É Ele que vai nos colocar lá. Amém? Amém? Que o Espírito Santo seja derramado sobre você, pai, sobre você, mãe. Que você possa dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que Deus te abençoe nessa decisão. Amém? Amém. Amém.